Uma iniciativa solidária. Fabiana Araújo, moradora de Pindamonhangaba, separa um tempo dos seus dias para divulgar vagas de emprego. Seu esforço tem ajudado muita gente. Uma atitude solidária que tem ajudado muita gente. Através de um grupo nas redes sociais, a Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Estamos aqui com a Fabiana Araújo, idealizadora desse projeto, dessa página, que vai nos falar um pouco mais dessa ideia e de como esse trabalho tem ajudado pessoas a encontrarem empregos. Fabiana, conta pra gente como surgiu essa ideia. A ideia surgiu por eu trabalhar com diversas empresas, né, na minha carreira profissional, empresarial. Muitos amigos, familiares sempre me perguntavam se eu sabia de alguma vaga de emprego. Então, eu sempre fui envolvida em projetos sociais, sempre fui envolvida em tentar fazer o bem na vida de alguém em relação ao emprego, né, sabendo de alguma coisa, avisando alguém, um amigo, um familiar. Nessa data específica, quando a Corrente do Bem foi criada, a minha irmã estava desempregada e a minha amiga. E eu pedia muito para Deus que me desse uma ideia que eu pudesse unir redes sociais, o emprego e a solidariedade, né? E foi assim que a brilhante ideia surgiu no dia 1º de abril de 2013, o qual os primeiros membros foi a minha irmã e a minha amiga, e assim ele começou a crescer. O nome do grupo é Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda, mas as vagas só são nesta cidade ou abrangem outros lugares também? Ela realmente tem esse nome, essa identidade, mas como os empregos aqui na nossa cidade eles são ligados às cidades vizinhas, são aprovadas vagas Pinda, Taubaté, Tremembé e Roseira. Fabiana, muito obrigada. A Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda tem mais de 30 mil seguidores. Além dos grupos e das páginas nas redes sociais, é possível também obter informações em aplicativos para Android ou através de um cadastro, onde você registra seu e-mail e recebe as informações que a Fabiana tem para enviar. Então, acesse essas redes sociais, compartilhe essa ideia. Louise Maiana, repórter setorial. Os PROCONs de todo o país receberam mais de 2 milhões de reclamações no ano passado, uma média de 206 mil consumidores atendidos por mês. O levantamento é do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. O documento reúne dados sobre as demandas dos consumidores apresentadas aos PROCONs. A telefonia fixa e celular são os assuntos mais reclamados. E você já sabe, para quem tenta resolver algum problema ligado a esse tipo de serviço, tem enfrentado vários problemas com os chamados call centers. O que nem todos sabem é que desde 2006 existe uma lei que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor. Para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Juliano Modesto de Araújo. Olá, Juliano, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado, tudo bem? Ô, Juliano, vamos falar um pouquinho aqui do call center, que causa muita dor de cabeça a muitos consumidores que tentam resolver alguns problemas pelo telefone. Quais são essas determinações da lei que regulamenta o atendimento através do call center? Sim, o decreto ele veio regulamentar o Código de Defesa do Consumidor algum bom tempo depois da sua vigência e ele passa a estabelecer critérios para o atendimento de forma transparente, de acordo com determinados princípios, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa, o princípio da boa-fé, o princípio da transparência. E ele traz, não sem tempo, num determinado momento da relação de consumo, critérios que deveriam ser pautados em relação a toda aquela empresa que preste serviços regulados por agências no âmbito federal. O decreto, então, ele passa de uma forma sucinta e bastante didática a especificar tempo de duração nos atendimentos, tempo de conservação das gravações, tempo de resposta e solução dos problemas, a forma como os serviços deveriam ou poderiam ser suspensos ou cancelados, a inviabilidade ou a impossibilidade de se transferir de um atendente para outro, principalmente nos casos de cancelamento, que deveria ser imediato. Enfim, é uma gama vasta, mas ao mesmo tempo de simples entendimento, para que o consumidor não ficasse desprotegido. E qual seria o tempo de espera, então, que a pessoa deveria ficar esperando na linha quando solicita esse tipo de serviço? Em até 60 segundos, ou seja, 1 minuto.
1 minuto. E a pessoa que, por exemplo, atende do outro lado da linha, ela já tem que dar uma solução para o caso, para o problema, ou existe, quem sabe, um regulamento que orienta como que deve ser esse procedimento? Informações imediato, soluções em até 5 dias úteis. Tanto em um caso como no outro, em havendo interesse pelo consumidor, essas informações deveriam ser fornecidas posteriormente como forma de documentar o atendimento, seja no aspecto de informação e de forma imediata, seja no aspecto de solução do inconveniente em até 5 dias úteis. Mas o consumidor pode também solicitar que a solução daquele caso apresentado, a informação prestada, venha a ele de forma escrita, documentada. E ele pode também pedir a gravação desse atendimento no call center, Sim, pode? sim, sem dúvida. Até deve solicitar para que depois seja utilizada para a sua defesa. O decreto ele vem regulamentar o Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente ao decreto, cada agência reguladora editou normas próprias, específicas, na forma de resoluções. E essas resoluções, elas ditam prazos para que isso aconteça. Uma gravação, ela pode ficar guardada até 90 dias, uma gravação, ela pode ficar gravada até 6 meses e as informações daquele atendimento digital por até 2 anos. Ok, bom, a gente percebe aqui também que muitas vezes a pessoa, quando ela é lesada por esse tipo de serviço, ela se sente um pouco perdida. Algumas pessoas procuram alguns órgãos diferentes para estar buscando, né, sanar essas reclamações, para estar resolvendo o seu problema. Quando a pessoa é lesada, doutor, qual que deve ser o procedimento dela? Por onde que ela deve começar? Ela deve começar por um advogado, ela deve começar pelo PROCON, por algum outro órgão? O primeiro passo geralmente é o que a gente aconselha, é de fato buscar a solução interna na empresa. É que se ela acontece, já não tem mais o problema, já não existe mais o conflito, não tem por que prosseguir. Evidenciado o problema, evidenciado o conflito, não solucionada a questão, a gente sempre aconselha que procure o advogado da sua confiança. Como advogados, nós temos que fazer dessa forma. Procure o advogado da sua confiança. É ele que dará os próximos passos. É ele que dirá se deve ir para o SEJUSC, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito, já implantados em grande escala pelo país, por uma iniciativa do próprio Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo o PROCON, ou, se não, o Ministério Público, por sua ação voltada à defesa de interesses da coletividade. Mas é o advogado que vai direcionar, que vai dizer qual é o melhor caminho. O consumidor ele precisa estar atento a alguns detalhes para poder fazer o seu embasamento na defesa, na reclamação, junto à Justiça, junto ao PROCON. Quais são os detalhes que o consumidor ele precisa estar atento? Ele precisa pegar a gravação dessa conversa, ele precisa ter uma testemunha para poder informar que ele realmente de fato ligou, porque algumas vezes é difícil comprovar que ele estava realmente tentando fazer aquela reclamação junto ao call center, não é, doutor? Sim. O primeiro passo é ele tomar nota de tudo o que estiver ocorrendo. Vai fazer uma ligação para o 0800, essas ligações são gratuitas, ainda que seja qualquer outra numeração, ele não estará pagando nada por isso, então não tem que recear que vai demorar e o custo da ligação será alto. Não é? Lance mão de um papel, uma caneta e comece anotando o dia e a hora que o contato está sendo feito. O nome do atendente, o número do protocolo que deve ser fornecido. Muitas vezes esse protocolo ele é fornecido de forma eletrônica, de forma digital. Não era para ser assim, segundo o decreto, segundo as regulamentações. Deveria ser feito de forma pessoal. Se ele preferir o atendimento pessoal, esse atendimento também não deve durar mais do que 60 segundos. E fazendo nota disso tudo, sabendo que a cada atendimento será gerado um número único de protocolo, então se o atendente diz para ele qual é o protocolo anterior, não, ele precisa saber o número daquele atendimento. Se forem 5 atendimentos, serão 5 protocolos. De posse de toda essa documentação, ele pode solicitar, ele pode requerer à prestadora de serviços, ele pode requerer ao próprio serviço de atendimento ao cliente, ao próprio SAC, que forneça para ele, por escrito, um histórico de todos os atendimentos relacionados àquele problema, àquele inconveniente. Isso servirá seguramente para sustentar qualquer espécie de ação que ele venha promover no futuro. Muito interessante.
Então você que está em casa pôde acompanhar essas informações e anote para você quando tiver alguma reclamação, quando precisar realmente recorrer a algumas situações de desconforto com o call center, possa estar bem embasado nas suas argumentações, nas suas discussões. Conversamos aqui com Juliano Modesto de Araújo, ele é advogado, tirou dúvidas com respeito a direitos do consumidor quando tem alguma reclamação referente ao call center. Muito obrigado, Juliano. Obrigado pela sua contribuição. Bom, fazer exercício físico é sempre muito bom. Mas para quem não tem tempo de se exercitar durante a semana e aproveita a folga dos sábados e domingos, é preciso alguns cuidados para não prejudicar a saúde. Acompanhe. Quando o assunto é movimentar o corpo, tem muita gente por aí que corre, mas da atividade física. Não, nunca fui de fazer nada de nenhuma atividade física. Não sei, é falta de costume mesmo. Infelizmente não. Mas você também já deve ter ouvido falar sobre os atletas de finais de semana. Aquela pessoa que só faz exercício físico aos sábados, domingos ou nos dias de folga. É o caso do Vinícius Velasco. Há pouco mais de 6 meses que todos os domingos ele acorda, toma seu café da manhã e antes que a preguiça tome conta do corpo, sai para fazer a sua corridinha. Tracei certos objetivos na minha vida e um deles foi a faculdade, só que isso ocupou muito do meu tempo. Aí eu acabo só praticando exercício físico no final de semana. Toda vez que eu pratico exercício físico, eu vejo que eu estou mais disposto no dia a dia, eu consigo ter um sono mais tranquilo, principalmente consigo manter o meu peso ideal, no caso. Tenho certeza que se eu fizesse mais exercício físico, eu estaria com uma imunidade mais forte, estaria muito mais disposto e ia estar com o corpo mais em forma. Pois é, mas fazer atividade esporadicamente tem seus riscos. É preciso muito cuidado para evitar lesões físicas, cardíacas e, ao invés de fazer bem, trazer prejuízos à saúde. Os principais prejuízos vão ser, principalmente da parte cardiovascular, que o coração é um músculo, ele não está preparado para aquela atividade intensa, né? Geralmente as pessoas jogam bola, enfim, vão fazer uma corrida ou uma bicicleta no final de semana. As lesões musculoesqueléticas, que seriam os tendões, os músculos, ligamentos, e até mesmo morte súbita, que duas vezes mais chance de morrer praticando uma atividade física quando o paciente é um atleta de fim de semana e não tem o acompanhamento adequado. Para evitar alguma contusão, mal-estar ou até mesmo problemas de saúde mais graves, ela deixa um recado. Antes de tudo, passar por uma avaliação médica para ver como que está funcionando a parte cardiovascular, ou seja, como que o coração está batendo, até que ponto aquela pessoa ela pode chegar no exercício, visto que vai ser um exercício relativamente esporádico, né? E também ver como que estão as articulações, tendões, ligamentos, para não sobrecarregar com o exercício. Mas e para quem não tem outra alternativa? Na verdade, não é o ideal praticar exercício só no final de semana. Mas se a pessoa ela tem só esse tempo, é ideal que ela faça um planejamento para fazer com que esse exercício do fim de semana traga mais benefícios do que prejuízos. Encontro de carros antigos e o encerramento do Festival de Inverno são alguns dos destaques da nossa agenda cultural. Confira. Em Campos do Jordão, o Festival de Inverno encerra com a apresentação musical do Campus Filarmônica e do Coral Unicamp Zíper na Boca. O evento acontece no auditório Cláudio Santoro. O Rancho do Tropeiro exibe Alma Latina. A exposição traz fotos de diversos países da América Latina que mostram diferentes perspectivas e similaridades desse vasto continente. Entrada gratuita. Ainda em São José dos Campos, o Vale Sul Shopping apresenta o 3º encontro de veículos antigos. Neste ano, o encontro espera mais de 150 carros nacionais e importados, além de um espaço reservado para modelos esportivos, como Porsche, Mustang e Camaro. Entrada franca. Durante o último mês, Campos do Jordão esteve animado com o Festival de Inverno. A repórter Camille Dornelles foi conferir como foi a última semana dessas atividades. Vamos ver? Chocolate e roupas de lã para espantar o frio. E muita música para aquecer o coração. Com essa combinação, quem veio a Campos do Jordão durante o mês de julho não se decepcionou e curtiu as baixas temperaturas. Já adoramos a cidade, gostamos, já estamos passeando, já se agasalhando já.
dá para curtir bastante. Estrangeiros e brasileiros marcaram presença e se encantaram com a cidade, como a família de Belo Horizonte, que foi curtir o festival pela primeira vez. Com certeza é famoso, né, já há muitos anos, e é nosso interesse, sim, conhecer. O comerciante José Rodrigues comemora a temporada e diz que a alta do dólar ajudou o turismo esse ano, já que as pessoas preferiram não sair do país na hora de viajar. Além de Campos ter uma carinha europeia, assim, tem Santo Antônio do Pinhal, São Bento. Então, todo mundo espalhou por esses lugares para curtir o friozinho. Teve muitos ônibus na cidade também. O festival começou no dia 4 de julho e se encerrou no dia 2 de agosto, após uma semana de apresentações de corais, que trouxeram outro tipo de fiéis à Igreja Santa Terezinha. Um deles é Rodolfo Ferraz, morador de Lorena e que diz vir todos os anos. Como eu moro no Vale do Paraíba, eu não posso deixar de pelo menos um pouquinho a cada ano me fazer presente, já que estamos tão perto aqui, né, de Campos do Jordão, porque eu acho que essa ideia de que a música clássica ficava reservada a uma parte da população está sendo aos poucos superada, né? Uma apresentação como a que acabamos de ter agora mostra isso, como as pessoas vibram, elas se deixam tocar, porque a música clássica ela tem um mérito, uma graça de ser universal. Esse é o maior festival de música erudita da América Latina. Foram 86 apresentações que reuniram mais de 3.000 artistas. A maioria delas foi gratuita, o que trouxe muitos visitantes à cidade de Campos do Jordão. Como o advogado Guilherme Boiadian, que dessa vez foi conferir as apresentações acompanhado de sua filhinha Lia. Ela está aprendendo, né? Primeira vez dela. Mas acho que é importante ela participar desde cedo, desde pequena, né? Incentivar. Esses e tantos outros turistas que passaram por Campos do Jordão se despediram felizes de julho, com um sorriso nos lábios e uma melodia na cabeça. O Repórter Setorial fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse. Uma feliz semana para você e uma boa noite. Tchau!